no portal do User Group e no YouTube também. É, é até bom, Pedro, a gente não colocar aquele videozinho, sabe? Aquele problema, aquele sonzinho lá daquele negócio de streaming lá aparecer no YouTube pode dar ruim, É verdade, é verdade. Ah, né? tá. A gente coloca e depois começa a gravar. Não, mas pode começar a gravar aí. Não, então eu comecei a gravar aqui, aí só puxando aí o que você falou, Filipão, obrigado ao pessoal já começou a comparecer aí e tudo mais, né? E quem foi ontem também, muita gente procurou, né? Mandou algumas queries ali com e-mail que a gente respondeu hoje, tá? Aí já vou tirar a dúvida de algumas pessoas. A gravação, como o Felipe falou, depois ela fica disponível. Aí a plataforma ela leva ali até uma semana, mais ou menos, uma semana e pouquinho, para poder disparar para todo mundo, tá? Dizendo que o vídeo está disponível e que todo mundo pode acessar. Então, mas aí a gente tem um grupo, né, que a gente vai também comentar hoje. Algumas coisas vão ser um pouco repetitivas, porque em alguns dias tem gente que não consegue, por algum motivo, participar daquele episódio, enfim. E aí é bom sempre estar repassando, como o Felipe comentou. E essa força da comunidade é que é bacana, né? Tipo, todo mundo se juntar, todo mundo tentar compartilhar. E já deu bons frutos, tá? Já fui procurado por algumas pessoas. Já até vi alguns entrando aqui novamente, né, do dia de hoje, tá? As pessoas se disponibilizando para as próximas apresentações, para também ajudar aqui também no User Group de Curitiba. E é isso, unir forças, ideias bacanas, trazer movimentos que nem esse aqui para poder a gente tocar. Vamos lá, Uhum. Filipão, você aqui é o dono da casa, digamos assim. É, né? Você que Bom, manda, a gente vai então, seguindo o teu guia aqui. vamos, a ideia é a gente ter um bate-papo aqui, né? Mantendo essa agenda. Ontem a gente teve um Q&A muito legal, muita gente participando. Então, assim, a gente vai abrir também Q&A daqui a pouco. Vocês podem começar a mandar as perguntas. E, assim, se a gente não tiver condição de responder tudo aqui hoje, a gente responde depois no e-mail, dispara para a comunidade. Quem está inscrito aqui vai aparecer, né, para a gente no mailing, então a gente responde depois no mailing lá. Bom, formato, né? Assim, todo mundo pareceu mutado, porque é um tipo de evento que a gente está tentando fazer, que ele é curto, tá? Então, assim, a gente não tem muito tempo. Eu fiz até o último User Group aqui de BH, eu fiz um formato totalmente diferente, que a gente abriu para todo mundo, foi super legal. A gente levou para discussão o ChatGPT e como que a gente podia usar isso com a plataforma. Foi muito bom, apareceu muita gente legal. E foi um formato totalmente diferente, que eu achei que podia dar muito errado, mas deu super certo. A gente pode repetir isso depois. A gente não tem background de vídeo, eu estou aparecendo com umas plantinhas aqui no fundo e tal, então quem for aparecer aí, toma cuidado com o que passa atrás. Coloca no Q&A, quem tiver alguma dúvida para a gente poder responder no final, a gente vai abrir aí daqui a pouco. O Pedro já falou que a gente vai compartilhar isso depois. O Renato apareceu por aí, gente? Não, o Renato ele não vai poder comparecer, ele está resolvendo um problema pessoal, até avisou aqui pra Então, gente. beleza. E a gente tá por aqui, apresentando. E no final amanhã, eu acho, se não me engano, vocês recebem um e-mail com uma pesquisa do que vocês acharam e tal. E, assim, muito importante participe dessa nossa série. Começou ontem em Recife, hoje aqui de BH. Amanhã vai ser com o Felipe, meu xará, de Curitiba, não é isso? Ele até apareceu aí já, Felipe Engel. E na quinta-feira, para fechar, vai ser com o Rafa, em São Paulo. Então, participem e nos ajude aqui a construir esse negócio, tá? Vou começando aqui. Mais a nossa conferência de desenvolvedores, agora chama One.
né? O André ontem até explicou por quê, para não confundir com o ODC. E vai ter em Denver, Lisboa e já definiu na Índia, já, né? Não tem data ainda. Bangalore, na Índia. E quem quiser se inscrever para uma palestra, ainda está aberto inscrição para Lisboa. Quem quiser se inscrever como palestrante em Lisboa, está aberto até no dia 14 de abril as inscrições. E quem quiser participar, pega nesse QR Code aí. As palestras são em inglês, né, para toda a comunidade, mas eu acho que assim, a gente precisa de representatividade. Então, assim, se a gente tiver uns brasileiros lá, principalmente o pessoal daqui de Minas, né, eu estou fazendo meu evento hoje, né, Pedro? Então, vou falar para o meu lá. Era bom a gente ter representatividade lá no One. Eu devo estar lá. Tentei também uma palestra, mas se não tiver, eu vou estar como ouvinte. Para os nossos eventos de user group também, a gente tem aberto para a comunidade, exatamente, que ele é feito para a comunidade poder participar. Então, quem tiver alguma ideia, quem tiver alguma palestra, quem quiser mostrar alguma coisa que fez, quem quiser falar sobre como que é a carreira, como que foi a carreira até então, né, o que é que, quais outras habilidades você pode estudar e aprender que ajuda na sua carreira como desenvolvedor, ou como tech lead, ou como arquiteto em OutSystems, compartilhar com a comunidade. Tem mais esse link aí, mais esse QR Code, que aí você consegue se inscrever para qualquer user group. Foi assim que eu conheci o Pedro, o André e o Renato. Eu me inscrevi como palestrante para o user group de Recife. Na verdade, eu caí lá, né? Eu me inscrevi como um palestrante. E aí apareceu para eles lá, olha, tem um cara aqui, um mineiro, que querendo fazer uma palestra aí. Eu fui falar sobre timers e tal, já tem um tempo. E isso faz parte, né? Então, assim, a gente poder compartilhar também, tá? Ou, se você quiser ser um organizador, foi assim que eu comecei, foi assim que eu virei um organizador. Fiz uma palestra primeiro, conheci os caras, aí eles me aprovaram lá como organizador. E a gente precisa de gente para ajudar. Então, assim, tem cidades no Brasil que tem uma representatividade boa de desenvolvedores, mas não tem um user group. Aqui em BH também eu preciso de alguém que me ajude. Então, assim, quem tiver aí que queira dispor seu tempo para ajudar, é muito bem-vindo, tá? Nayara mandou aí, meu sonho. Então, Olha aí, Nayara, então, já se olha inscreve aí, aí na. ela trabalha com o Renato. Somente presencial? Ô, Cristiano, a gente faz eventos remotos, híbridos e presenciais. Então, assim, para o user group de BH era bom que alguém pudesse estar aqui, entendeu? Então, assim, quem pode ajudar sempre, a ajuda sempre é bem-vinda, né? Hoje o Pedro estava assim, ô, Felipe, o que você quer que eu te ajude? Eu falei, quer tudo. Então, vamos ajudar lá, porque a gente está... a gente tem essência de comunidade mesmo, né? A Nayara é de BH. Então, Nayara, O mais importante, né, tô esperando Filipão, sua inscrição. Pode falar. essa disponibilidade para doação do seu tempo, né, e logicamente se empolgar com todo que a gente faz ao longo do ano aí, né, tá planejando e tudo mais. Para uma pessoa realmente é bastante complicado, porque às vezes é massivo as atividades, então tendo 2, 3 organizadores, como é o caso ali de Recife também, que eu no meu morava em Recife, eu comecei sendo organizador do User Group quando eu morava ainda em Recife, vim morar aqui em Curitiba, mas continuasse, então todo evento que tem em Recife, que é presencial, eu tô lá, eu me desloco para lá e vou e tento apresentar. Acho que só que aconteceu um problema pessoal, eu só não fui uma vez, mas nos demais eu sempre estava. Mas é como o Felipe sempre colocou, né? O ideal, para ficar mais fácil essa questão de logística também, é que a pessoa esteja no local do user group, tá? Mas nada Sim, impede. sim.
é realmente ter essa vontade de ajudar e se doar e ajudar essa Isso. comunidade cada vez mais. O Cristiano tá falando aí porque ele tá em Portugal. Aí, o Cristiano, tem user groups por aí também. Então, assim, você pode aproveitar e ajudar nos daí também, e nos daqui toda vez que a gente tiver. Se você está inscrito no user group em alguma das cidades aqui ou em todas, toda vez que tiver, você pode dar um toque aí, que a gente ajuda, sempre é boa mesmo, tá? Ó, uma novidade que a gente lançou ontem, né, no primeiro da série do Netflix, foi o grupo do WhatsApp. Esse aí é o grupo do WhatsApp de BH, né? Ontem a gente lançou o de Recife, De Recife. mas a gente tem os links, isso, mas a gente tem os links, a gente vai mandar no chat aí os links de todos os grupos Tá aí, o dizendo pessoal aqui que ajuda ele aí, tá? tentou entrar em um monte e não conseguiu. Quem? Estranho, né? O Cristiano Rodrigues. Ele Uai, disse que cara, tentou entrar. aqui no grupo de BH entrou um tanto de gente. Uhum. Aí, nós temos aqui 6 solicitações agora. Então, vamos citar a galera aqui. A gente tem... Deixa eu colocar aqui, ó. Quem tiver, depois eu vou voltar com esse... Já coloquei aí, ó, o Felipe aí que tá reclamando, eu já aceitei. Ó, todo mundo... Depois a gente volta, tá, nesse slide, para quem quiser no final participar, só para a gente não ficar... só para a gente otimizar nosso tempo aqui. E lembrando que essa apresentação vai ser distribuída também naquele... que é o próximo slide, né, Filipão? Adianta aí, tem o grupo do LinkedIn, está sendo distribuído no grupo do LinkedIn essa apresentação e também no grupo do WhatsApp. Então, se você participar do grupo do LinkedIn, pode pegar lá esse QR Code e tentar fazer o join na comunidade do WhatsApp, tá? Beleza. Então, esse aí eu vou mandar, tá, Pedro? Como a Boa. versão que está lá no Drive está diferente da que eu vou apresentar aqui hoje. Tá bom. Segurança sempre é bom. Uma provocação que eu faço aqui, porque a gente tem... quando a gente vai colocar alarme na nossa casa, colocar um cachorro bravo lá, colocar grade, alguma coisa já aconteceu. Então, a nossa ideia, a gente manda aí, Amém. A nossa ideia é a gente pensar em segurança desde a concepção de uma aplicação até no momento que ela está em produção, tá? Então, esse sempre é bom, porque em todo o processo a gente deve pensar em segurança. A nossa vantagem é que a gente tem a plataforma OutSystems nos provém soluções de segurança da própria plataforma, né? Além de ter segurança na plataforma, ela te ajuda como desenvolvedor a falar, olha, cara, essa sua implementação aqui não tá boa, e te dá um warning de segurança especificamente lá já no Service Studio, no Service Center. Não, no Service Studio, para começar, no Service Studio. No Service Center ele vai te mostrar alguns problemas que acontecem na sua aplicação no dia a dia, mas no Service Studio já te dá um warning de segurança falando, olha, você tem uma falha de segurança nesse ponto aqui, te mostra o ponto que é, né? E você poder correr atrás da segurança, da solução. No Service Center, você consegue analisar o que é que está acontecendo, e a outra ferramenta fundamental do desenvolvedor, que além de Service Studio, Service Center, é o AI Mentor, que é o antigo arquiteto dashboard, que vai te mostrar vários tipos de falha que pode ter na sua aplicação, e uma delas, um tipo dessas falhas é de segurança. Então, assim, lá no AI Mentor, além de te mostrar quais são as falhas que você tem na sua aplicação, te mostra uma possível solução, por que você tem que resolver aquela falha. Então, o AI Mentor,
o Service Studio e o Service Center são as 3 ferramentas essenciais do desenvolvedor, tá? Então, assim, quem fala assim, eu sou desenvolvedor, eu tenho o Service Studio, não é só o Service Studio. Você tem que olhar para o seu Service Center todo dia, você tem que olhar para o seu AI Mentor todo dia. Se o seu projeto, se tiver alguém aí que nunca viu AI Mentor ou Architecture Dashboard, né, como chamava, pode mandar aí no chat que a gente depois mostra como é, o que é aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, tipos de falha de segurança. Como que a gente trata, né, problemas de segurança? O que é mais importante, o que é menos importante? Falha de segurança, teoricamente, é tudo importante. Mas a gente tem uma entidade que ranqueia quais são as principais falhas para a gente poder tratar numa ordem que a gente que eles consideram que a gente deve seguir essa ordem. A entidade chama OWASP, Open Web Application Security Project. Acho que eu não coloquei o nome aqui não, mas eu vou colocar a ordem que eles colocaram aqui. Então, essa entidade ranqueou essas 10 principais falhas de segurança. Então, quebra de controle de acesso, falhas de criptografia, injection, né, ingestão, eles mandaram versão em português aqui, design inseguro, configuração insegura, componentes desatualizados e vulneráveis, falhas de identificação e autenticação, falhas de software de integridade de dados, falhas de registro e monitoramento de segurança e falsificação de solicitação do lado do servidor. Então, a gente vai ver aqui algumas dessas falhas, né? O Lídio escreveu aí, mas faltou um W, tá, Lídio? OWASP. Mandei o link agora esse link do Success aí leva direto para essa. Boa. Obrigado, Pedro. Então, a gente vai tratar de algumas dessas falhas aqui hoje. Eu vou mostrar assim, como a gente faz para configurar isso na plataforma, o que aparece para a gente como um desenvolvedor, tá? Como solucionar alguns desses problemas. Então, primeiro aqui, se vocês quiserem, configurações da plataforma. A gente já tem, por padrão, a plataforma vem com toda uma configuração que te permite, né, limitar mais ainda os seus critérios de segurança, mas eu vou parar de compartilhar só para poder compartilhar agora outra tela. Compartilhando aqui. Eu caí. Desculpa, pessoal. Pessoal, deu algum erro no browser aqui que eu estou tentando agora compartilhar a tela de novo ou eu saio da sala. Espera aí que eu vou tentar. Vou tentar compartilhar. Vocês estão me vendo agora? Eu tô. Sim. Se precisar, Beleza. Felipe, ou eu ou o André, a gente apresenta daqui
Tudo bem. Deixa eu pegar aqui. Uhum. Permitir compartilhamento da tela. Deixa eu ver se eu compartilho na tela inteira. Agora vai. Se eu cair de novo, é isso, tá, gente? Não foi. Foi. Não consegui Agora compartilhar foi. só uma janela. Beleza. Agora foi. Boa. Isso aqui, quem não conhece é o Lifetime, tá? Eu tenho umas configurações de segurança do ambiente e eu tenho configurações de segurança das aplicações. Então, eu consigo fazer tanto para o ambiente como um todo e eu consigo fazer isso para alguma outra aplicação para ter uma configuração diferente, tá? Primeira delas, eu tenho aqui, olha, habilitar HTTP, HSTS, Strict Transport Security. Por quê? Eu habilito HTTPS para todos. Eita, tá tanto tempo logado aqui que caiu. Deixa eu voltar aqui. Ao vivo, né, galera? A gente tem esse problema. Né? Tava com a tela aberta aqui desde 6 horas da tarde. Ó, então aqui, olha. Aqui eu habilito HTTPS para todas as requisições. Eu forço HTTPS. Inclusive, ele faz um redirect. Se eu chamar a porta 80 de qualquer servidor meu aqui, ele já manda para 443, tá? Então, ele sempre faz uma conexão HTTPS. Isso aqui, vocês viram, né? Eu estou no Lifetime, Environment, aqui eu consigo escolher qual deles. Configurações de segurança. Nas telas, eu faço a mesma coisa. Eu forço HTTPS. Posso marcar isso aqui. Todas as integrações, eu também consigo forçar HTTPS para as exposições REST e SOAP, que eu consigo marcar e eu forço HTTPS. Aqui, isso aqui já vem marcado por padrão, eu não consigo mudar. Cookies. Vocês já viram que você consegue marcar Secure Cookies que aparece no browser lá, que quando você entra numa aba anônima do browser, ele agora te mostra que você tem cookies seguros ou não, e o que permite armazenar quando você está na aba anônima, você consegue ativar aqui também. E isso aqui, que é a cereja do bolo, que é Content Security Policies. Aqui a gente consegue trabalhar cabeçalhos de segurança, tá? Que vão controlar permissão de segurança para suas aplicações. Aqui, nesse caso, para o ambiente inteiro, ou depois eu posso fazer uma por aplicação diferente. O que importa aqui é o seguinte, toda essa configuração que eu estou fazendo aqui vai valer para esse meu ambiente de desenvolvimento, tá? É um ambiente inteiro. Depois eu posso ir em cada aplicação e tratar especificamente para aquela aplicação. Então, o que eu vou habilitar aqui? Ó? Quem nunca viu um erro de CORS que você está tentando implementar um iframe dentro da sua aplicação e aí a aplicação não permite a outra aplicação lá, né, que você está colocando dentro do seu iframe, não permite que você rode aquilo dentro de um iframe, porque não é permitido, porque você não tem um header de segurança lá dessa aplicação. Aqui você consegue tratar cada um desses atributos. Então, por exemplo, eu quero imagens. Eu quero trabalhar com imagens que estão hospedadas só no meu domínio. Por quê? Eu tenho uma aplicação lá que se um cara for no browser e editar lá no console, ele consegue trocar uma imagem por uma imagem qualquer e printar a tela e falar que aquilo é da minha aplicação. Se eu tiver isso aqui, eu coloco só a mesma URL, então eu coloco aqui self, e ele vai pegar só as imagens que estiverem hospedadas no meu domínio que ele vai aceitar, senão ele vai dar um erro
no browser e ele não vai carregar outro tipo de imagem. A mesma coisa vale para script. Script é muito mais importante do que qualquer coisa, né? Então, você consegue colocar aqui só o seu domínio. Então, aqui, ó, domínio.com.br. Aí ele vai aceitar scripts só que estão hospedados no seu domínio. Então, isso aqui é uma forma de segurança, assim, das melhores. Inclusive, tem um site, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês, que tem um site que valida cada um desses headers de segurança, como que a sua aplicação se comporta. Então, assim, se você tem todos os headers de segurança, sua aplicação é nota A. Senão ele vai tirando, você vai perdendo nota e ele vai te mostrando qual que é a nota da sua aplicação lá. Super interessante. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui que eu já mostro. O site é esse cara aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Chama Security Headers, tá? Então aqui, ó, ele tem um site aqui que apareceu que é nota A. Então vou colocar ele aqui só para vocês verem. Aí ele mostra cada um daqueles caras lá, ó. Strict Transport Security é a primeira configuração que a gente tem aqui em cima. Content Security Policy, aí ele mostra alguns. Aí ele mostra aqui quais que está faltando, quais que tem os headers aqui. Então ele vai mostrando cada uma das coisas e vai dando nota. Se eu pegar aqui outra aplicação, essa aqui teve nota F. Aí ele vai falar, olha, esse aqui não tem Content Security Policy, não tem Extreme Options, isso aqui não tem nada de segurança. Isso aqui é um site, é uma aplicação fraca, tá? Eu vou mandar aqui o link, peraí. Muito importante, quando vocês forem fazer um teste da sua aplicação, para você não expor a sua aplicação, né, para outros usuários. Eu mandei o link aí, tá? Quando você for colocar a sua aplicação aqui, você clica aqui em Hide Results, tá? Porque senão a sua aplicação aparece na lista, nessa lista aqui, ó. Hall of Fame, Hall of Shame, tá vendo? Tanto de gente com letra F aqui. Aí tem uns com A+, ó. Esses A+, eles têm tudo verde, tá? E o critério que esse site utiliza, ele varia com o tempo também. Às vezes a sua aplicação é A, mas daqui a 6 meses ela não é A+, porque teve alguma mudança de política que a partir de aí o Rapid7, isso. Tem algumas políticas que mudam, então assim, você tem que ter um outro header a partir de um tal momento, que antes ele aceitava um asterisco qualquer lá e agora não aceita mais, então sua nota sempre vai ser avaliada, então você tem que constantemente passar por uma validação dessas. Outros tipos de validação que a gente faz, a gente tem pen testes, não sei quem trabalhou com segurança aí já deve conhecer, que é um teste de vulnerabilidade mesmo da aplicação, alguém que vai tentar quebrar sua aplicação, invadir sua aplicação lá, também muito comum, e que é comum para mostrar para a gente. Eu vou parar de compartilhar aqui de novo e vou mostrar outro. Eu vou voltar aqui só para mostrar das aplicações. Esse cara aqui é a configuração do ambiente, tá? Por aplicação, eu posso vir aqui, pegar uma aplicação qualquer dessa aqui, ó. Eu venho aqui em Settings. Isso aqui é uma aplicação mobile, tá? E eu tenho aqui, ó, a configuração dos Content Security Policies, dos headers. Então, eu clico aqui, aí o que eu colocar aqui vai sobrescrever o que está no ambiente, tá certo? Então, isso aqui é uma facilidade que a plataforma nos dá, tipo assim, olha, eu tenho uma aplicação aqui que na hora que eu habilitei lá no ambiente inteiro, ela deu problema.
Então, eu tenho que adaptar, né? Eu tenho que fazer minhas correções na minha aplicação para poder elevar o nível de segurança dela. Mas as outras podem ter. Então, eu vou lá e configuro meu ambiente para todas as minhas aplicações e uma, especificamente, eu posso ter um nível de segurança mais baixo ou mais alto do que das outras, dependendo da aplicação, tá? Eu vou... Alguém já testou vulnerabilidade com todos esses itens ativos? Eu já. E vulnerabilidade acontece não só por causa disso, tá, Helder? A gente tem problemas, outros problemas, e eu vou mostrar para vocês aqui por quê, tá? Vou compartilhar de novo aqui. Roles. A gente vai passar por isso agora também, que é o seguinte. A gente tem uma aplicação, vocês estão vendo minha tela bem aí? Aqui onde a gente tem na aba lógica, a gente tem roles. Para que serve isso aqui? A gente vai criar opções de segurança que a gente pode proteger telas, proteger actions, proteger APIs com as roles que a gente quiser, tá bom? Como que vai funcionar? Você pode criar uma role aqui, normalmente ela vai ter um nome no, que vai ser uma ação, tá? Então, essa minha role, ela tem algumas ações aqui, olha, check, grant e revoke. Por que o grant e revoke? Eu posso dar permissão para o usuário a partir daqui dessa action, eu posso revogar a permissão para o usuário a partir dessa action, e eu posso simplesmente checar que ele tem essa permissão, tá? Como que funciona? Numa tela, por exemplo, eu tenho uma tela aqui, que é uma lista e detalhe de empregados lá, funcionários. E aqui eu tenho, a minha tela, ela pode ser anônima, ela pode ser só registrada, então assim, qualquer um com qualquer tipo de permissão, desde que esteja logado, pode acessar essa minha tela, ou a tela pode ter uma role específica. Nesse caso, se eu desmarcar anônimo e desmarcar isso aqui, o meu usuário tem que ter essa role específica, tá? Para poder acessar essa tela, tá certo? Então, eu vou publicar essa aplicação aqui, vou publicar como anônimo, para a gente ver. Ok, acessei já direto a minha tela, tá? Aí, agora, eu vou mudar ela aqui para registrado. Publicar de novo. Aí eu vou precisar de um usuário autenticado, qualquer que seja o usuário, tá? Ele não precisa ter uma role específica, ele pode ser um usuário qualquer da minha plataforma já cadastrado lá. Quando eu voltar aqui, utilizar essa tela, o que que ele faz? Me pede um login. Aí, ele vai me pedir login por quê? Eu sou um usuário logado agora, ele está aqui. Por que que ele me pediu login? Quando acontece isso, ele tá com ele tem a tela está protegida aqui como registrado, mas não é anônimo mais. Estoura uma exceção para o usuário de permissão.
Então, quando estoura a sessão, a minha aplicação, essa Outflix aqui, olha, ela tem um global exception. Toda exceção que estoura, que não está tratada em lugar nenhum, vai para esse cara aqui, ó. Tá lá em common on exception. Então aqui, ó, common on exception. Quando ele chega aqui, security exception, o cara não tinha permissão. Eu entrei lá numa tela que precisava de uma permissão. Ele, no final das contas, vai ver se se existe um user ID. Se não existir, ele vai me mandar para a tela de login. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei na tela de login. A partir daí, eu já estou logado, eu tenho user ID, aí ele me deixa acessar. Agora, só que o meu usuário, ele não tem essa role Manage Customer. Eu vou publicar de novo. Agora eu tenho que ter essa role específica, não adianta ser qualquer usuário. O que vai acontecer? Uai. Aí. Agora eu vou tentar logar aqui de novo. Ó, o que aconteceu? Viu que ao vivo acontece? Tenta abrir no aba anônima. É, vou ter que fazer Pode um ser novo. cache. Uhum. É cache do meu token, né? Exato. Deixa eu copiar aqui. Beleza. Ah, não, cara. Acabamos com uma falha de segurança aqui. Não é não. Não tem nada a ver, o Danilo. O usuário dono do ambiente aqui que você está falando, eu estou em outro tenant. Né? Esse usuário aqui não era para conseguir fazer isso, não. Esse Vou usuário criar não tem outra. essa role, nem está em nenhum grupo que tem essa role. Não, eu acabei de criar essa role não existia. Acabei de criar. Não, esse usuário não pode ter essa role, não. Vou até Mas conferir aqui. se ele for super user, ele automaticamente tem Ele é direito a tudo. administrador. É. Bom, vou logar com outro usuário aqui. Então. Porque se for super user, independente se for. Pois é, mas Isso, super user o cara administrador em outro tenant. Deixa eu criar um usuário novo aqui. Muito doido. Tá vendo como até a gente aprende quando Isso aí. ensinar é a melhor forma de aprender, cara. E normalmente é o contrário, né? Porque a gente cria um negócio, a gente vê que não tá anônimo, vai testar, fica puto. A gente tem que colocar anônimo. E aí agora que já não funciona. Exato. Deixa eu fazer de novo aqui. Sair. Criar usuário novo. Esse cara aqui.
invalid permission. Por quê? Aí aqui ele caiu numa exceção, que é aqui, ó. Ele chegou lá no meu exception, tinha uma falha de segurança, e aí eu estou logado, eu tenho um user ID, que é o que ele testa nesse meu if aqui, tá? User ID é diferente no identifier, então eu tenho o user ID, eu tenho um usuário logado, mas ele não tem permissão, então ele cai aqui, invalid permission. Ele mandou para essa tela, ele caiu nessa tela aqui, beleza? Então é isso, gente. Eu vi com o meu usuário de mim aqui não deu certo, não. Aí isso vale para qualquer role, tá? Então aqui, ó, se eu criar outras roles, eu consigo tratar aqui uma tela ter uma, eu posso ter uma tela com uma, outra tela com outra, e eu posso tratar isso do lado do servidor também, usando aquele check. Então, se eu tiver um server action aqui, ó, eu posso criar uma server aqui. Aqui eu posso chamar um check role, que é uma função. Aqui, ó, roles. E aqui eu pego pelo usuário logado. Ok? Então, eu sei que esse usuário logado, se ele tem permissão aquilo ou não, eu sigo o meu fluxo, senão eu posso disparar uma exceção, eu posso... deixa eu ver esse cara aqui. Eu posso disparar uma exceção, eu posso retornar o erro que for, ou simplesmente finalizar meu fluxo aqui. Beleza? Ó, outro passo do nosso... para a gente poder tratar aqui, para a gente poder ter tempo do Q&A no final, além de roles, uso de GUID. Isso aqui, eu até deixei para fazer para criar uma tela com umas entidades aqui agora. Vou fechar isso aqui. O Cristiano perguntou, tem como configurar essa página de resposta, né? Tem, você pode criar uma página sua do jeito que você quiser, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Usar um acelerador para criar uma tela. Então, eu tenho aqui uma entidade chamada Office, tá? E eu vou criar aqui lista e detalhe. Arrastei para cá, para o meu main flow lá, e ele vai criar para mim 2 páginas. Isso aqui, ele criou aqui para mim interface, né? Offices, que é a lista, e Offices Detail. É o detalhe daquele cara lá. Se eu colocar isso aqui, vamos colocar lá agora para a gente poder ver. Vou publicar. Qual que é o problema disso? Quando eu estou na lista e eu faço o link, deixa eu pegar o link desse cara aqui, ele vai chamar a outra tela, passando um parâmetro que é o Office ID, tá? Qual que é o problema desse Office ID? Se isso aqui se eu tenho uma permissão qualquer para eu poder acessar essa tela, vamos supor que eu tenha, eu tenho alguma restrição que eu só posso acessar os escritórios que são do meu estado, por exemplo. Se o parâmetro de entrada da tela é só o ID, eu posso ficar trocando esse ID aqui, a lista para mim aparece só do meu estado.
mas eu posso ficar trocando esse ID, e o ID é incremental, e eu vou descobrindo todos os escritórios, eu vou entrando em todas as telas. Se a gente troca esse cara aqui por um identificador, uma string, que com o GUID, a gente tem um generate GUID aqui, eu não consigo ter uma sequência a mais. Então, um tipo de ataque que é pegar um parâmetro desses de tela, certo? Tela, Office Detail, recebe um parâmetro de entrada, que é um identifier aqui, mas que a gente sabe que é um long integer, né? Então, se eu troco esse cara aqui por uma expressão, por uma string, é impossível o cara achar outra string. Por exemplo, se você tem lá, você vai acessar a página do seu plano de saúde para buscar o seu comprovante de gasto lá com o plano de saúde do ano, para você poder fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí você recebeu um link no e-mail, clica nele e vai aparecer para você lá o ID, o seu ID, o identificador. Sou usuário número 1003. Aí você faz download do seu comprovante lá. Ah, deixa eu ver quem que é o 1004. Aí você coloca lá, 1004, baixa outro PDF. 1005, baixa outro. 500, baixa outro. 3, baixa outro. Então, assim, uma falha enorme de segurança, que está lá naquela lista da OASP, como falha tanto do design, né, quanto do... Qual que eu tenho? Acho que é a sétima falha que aparece lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só para a gente ver aqui, ó. De essa última aqui também, falsificação de solicitação do lado do servidor, que a gente consegue fazer interceptando essas requisições também, trocando, e o cara pode criar um robozinho lá para poder fazer a sua... ficar trocando de ID e descobrindo os próximos. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Eu venho aqui, aí eu tenho uma entidade. Se eu já tenho essa entidade aqui, eu tenho um sistema legado, eu tenho que corrigir o meu problema. Não dá mais para eu trocar esse ID aqui, desse sample office. O que você pode fazer para mitigar esse problema? Você cria uma nova entidade que você vai referenciar. Então, aqui, ó, office. E você vai criar uma relação entre o sample office ID e uma entidade que vai ser o seu GUID, pode ser um hash. Ele vai ser text. Beleza. Você pode estabelecer qual que é o tamanho disso. E aí, quando você for usar para buscar dados de um ID especificamente, você vai usar esse hash. Você vai fazer a busca pelo ID e buscar pelo hash. Então, vamos lá na tela. Deixa eu publicar isso aqui só para mostrar algum dado. Como é que a gente está de tempo aí, galera? 15 minutos para as 8. Beleza, só finalizar isso aqui e a gente vai para o Q&A. Então, olha só, quando eu criar, isso aqui é um problema que eu já tinha, tá? Apareceu um pentest lá, o cara falou, olha, você está usando o ID, esse cara é incremental e vai dar ruim. Então, você já tem esse problema. Para você poder resolver, então, o que você vai fazer? Você vai criar esse cara aqui. Na hora de você gravar, vou criar um create office.
Na hora de eu gravar o Office, eu vou gravar. Na hora, eu vou chamar um generate. Deixa eu ver aqui. Generate UID. Generate UID. E aí eu vou gravar a minha entidade, que é o meu sample office lá, né? Aqui ela tá, aquela de outra, ela é de outra aplicação, né? De outro módulo, mas eu vou fazer o create dele e vou fazer o create desse cara aqui. Depois que eu gravar meu office lá, gravando esse relacionamento. Qual que é o ID de lá, né? Que vai trazer lá do create da outra entidade. E o meu hash vai ser esse generate UID. Aí eu vou gravar esse cara aqui. Quando eu for fazer minha tela, ao invés de eu usar no Office Detail, ao invés de eu usar esse cara aqui, Office ID, pegar nesse identifier, eu já vou fazer o relacionamento. Então, eu vou pegar do refer Office Identifier. Identifier. Esse teste. E aí eu vou receber, ao invés de eu receber o ID do Office, eu vou receber o hashzinho lá que eu tenho gravado. E eu vou fazer a minha meu bind lá, né? Vou buscar, olha, recebi um hash, vou nessa tabela aqui, vejo quem ele é, pego o ID do Office e retorno o registro que eu preciso, tá bom? Isso aqui, ó, aí outra dica, né? Não, aqui não. Aquele hash é uma string, então criem um índice, tá? Por esse hash, por favor, porque aí quando você for fazer essa sua consulta, ele vai otimizar a sua consulta também, tá bom? Lucas mandou aí, o que foi, Lucas? Era o ASP Top 4, virou Top 1 em 2022. Isso aí. Ele aquela lista que eu mostrei era de 2021, tá? Então, pessoal, basicamente, poucas dicas em... Pode ser Unique também, quem mandou aí, o Leandro. Pode ser do tipo Unique também, esse cara. Se a gente usa isso aí como uma entidade que a gente tem consulta nela e tal, igual essa aqui, que é a Office, que é uma entidade lá que eu tenho dados de consulta normal, a gente pode usar como Unique e deixar lá esse registro. Quando isso é feito em tempo de execução, só às vezes a gente cria um hash só para o cara poder fazer uma consulta, depois a gente apaga isso. Também acontece, tá? Então, assim, depende do caso e depende do que é a sua necessidade. Vamos abrir para o Q&A agora, porque senão a gente passa muito. Vamos embora. A gente vai fazer um bate-bola aqui, eu faço alguns, André vai passando outros e aí tu vai interagindo, tá, Felipão? Beleza. Então a primeira aqui é do Sandro, Uhum. sobre segurança no lifetime em uma empresa com TI estruturada, de quem é a responsabilidade da configuração? Né? Devemos sempre partir da premissa que ativa todas as regras do SSL e exceções depois. Isso aí você tem que conversar com o time de segurança da empresa, né? Mas, a princípio, você ativa tudo.
Só que você tem ambiente de teste para poder fazer isso, né? Para saber se as suas aplicações não vão travar se você usa algum recurso de um domínio diferente, por exemplo, e que você tem que trazer para o seu domínio ou abrir exceção para você usar daquilo. Outro dia eu peguei uma aplicação externa que não aceitava que você usasse uma imagem. Ele tinha um atributo lá que você passava uma imagem para ele, mas a imagem tinha que ser de um domínio específico, senão ele não aceitava aquela imagem por segurança. Tá? É um fundo de tela, inclusive. Então, Sandro, você tem que tratar isso com o time de segurança mesmo. Se não tiver um time de segurança, né, se for uma empresa que chegar no pequeno, liga tudo. Tá? É o mais seguro. Dentro da pergunta dele, ele colocou: devemos sempre partir da premissa de ativar toda a regressa de SSL e depois tratar as exceções? Sim, porque, por favor, fazer isso no ambiente de teste, tá? Tratar as exceções que forem aparecendo, né? Então, assim, isso aí é muito importante. Assim, se você nunca viu isso, não vi que tinha isso no meu ambiente. Eu coloquei lá no ambiente, então agora eu ativei tudo, vai ter coisa que vai parar de funcionar. Então, você vai ter que ficar, né? Vai ter que fazer uma regressão nas suas aplicações. Se você começou uma aplicação agora, ok, não vai ter problema, tá? Por isso que eu falei que a gente trata segurança desde a concepção da aplicação até o momento que ela está em produção, para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Boa. Aí, do Reinaldo, as roles, no caso, né, que você apresentou, é melhor usá-las apenas para controlar o acesso à tela ou também para ações como insert, update. Isso é até legal porque conecta com o que foi apresentado ontem pelo Renatão, né? Isso, o de ontem. Ô, Reinaldo, isso aí vale para todas as ações que você tentar fazer. Você pode tratar tanto do lado servidor quanto do lado cliente, tá? Quando a gente expõe uma API, por exemplo, você pode colocar lá um tratamento olhando se o usuário logado, né? Se a autenticação é basic ou você tem um token para aquela autenticação que vem no header, mas se o usuário autenticado também tem uma holding, então você consegue fazer isso também, tá? Vale para todas as ações. Quanto mais, melhor, porque aí, se você estiver na tela, mas se você estiver também numa chamada de servidor, você garante que ninguém interceptou essa requisição, entendeu? Então, você tem o usuário logado ainda. Beleza? Beleza. A próxima é uma pergunta do Reinaldo Oliveira, também. Isso. Pergunta interessante. Por que não criar um novo atributo hash na mesma entidade? Beleza. Se você... porque o exemplo que eu dei ali é assim, alguém que descobriu um problema e vai tentar resolver aquele problema. Você criar um atributo hash, tudo bem que aquilo é uma entidade de teste, não devia ter grandes coisas de registro, que é tipo escritórios. Mas se você tem um volume muito grande de dados, você tem um problema para criar um atributo novo que vai ser chave. Então, o exemplo que eu dei era assim, olha, você já tinha uma entidade que só tinha um atributo um ID numérico, né, inteiro, e você vai criar uma solução para isso, criando uma outra entidade. Se você criar a entidade do zero, você já pode criar, inclusive, a chave dela como hash, tá bom? Você cria uma chave string, beleza? Boa. E em relação a essa chave hash também, acho que foi até um ponto que colocaram antes, né? Só queria também adicionar em relação a se pode ser unique ou não. Pode ser unique, como o Felipe disse, né? Só precisa aí ter um cuidado, porque o unique ele vai fazer com que o banco de dados ele tenha um esforço a mais, né, para poder fazer essa verificação se a chave é única ou não. E o GUID, a chance de ser duplicado é praticamente, né, ínfima. Então, é bom porque às vezes você cria manualmente e você, por acidente, você coloca o mesmo GUID por acidente, e é bom às vezes o banco ter essa consistência para garantir que não tenha nada duplicado lá. Mas às vezes não vale a pena, tá? Aí é bom ponderar isso. Isso. Pensa no volume de dados para começar, né? Se for um negócio que tem um grande volume de dados,
aí é melhor deixar sem. Ok. A próxima pergunta é do Bruno Gonçalves Góes. Existe alguma forma de não deixar os parâmetros expostos na navegação entre telas, mesmo utilizando hash? Existe. Você pode usar alguns artifícios. A gente usa client variable, por exemplo. Mas aí você vai estar no browser, de alguma forma, né? Não vai estar na URL lá no browser, mas vai estar lá. Se você for olhar nas applications lá no browser, você vai ter um storage lá, você vai ter as client variables. Tem gente que restaura a client variable dentro da tela, da próxima tela, e apaga ela de lá, para poder tratar com mais segurança ainda. Eu já vi algumas soluções assim. Mas se você usar um hash, Bruno, é mais tranquilo, sabe? Eu acho que dá menos trabalho. Beleza? O Bruno é o carioca, tá, gente? Eu conheço esse cara aí. Perfeito. Ele disse que ele está aprendendo para poder ser host aqui em BH. Vamos lá, Bruno. Quem é o próximo aí? Ivanilo Menezes. Ivanilo Menezes, grande Ivanilo. Seria uma entidade nova para cada entidade real? Ô, Ivanilo, nesse caso, cara, da gente tentar resolver um problema, você pode, eu criei ali como um exemplo, você pode criar uma entidade só e referenciar qual entidade que você está tratando. Imagina o custo de banco de dados, né? Tipo assim, custo operacional mesmo. Custo computacional, tá? Aí depende do volume de dados também. Dependendo do volume que você tem, é melhor ter uma entidade para cada um. Se não, você pode usar uma só e referenciar qual entidade você está fazendo, você está controlando o ID dela, tá? Boa. E a última aí do Reinaldo Oliveira também. Como se prevenir ataques de SQL injection? São clássicos. Isso é bom. Cara, isso estava na minha apresentação, eu tirei por causa do tempo. SQL Injection tem eu vou mandar para vocês aqui, tem um componente que chama Sanitization. Deixa eu pegar o link aqui. Eita, acho que ele tentou compartilhar novamente, saiu e deu aquele problema. Já volto. Só um minutinho, pessoal. Até eu fiquei com medo agora de pesquisar esse componente e mandar para vocês. Mas eu acredito que ele esteja se referindo a essa API aqui, ó. Vou cair pela terceira vez, eu posso pedir música no Fantástico, né? Que dureza, cara. Deixa eu mandar um link no chat aí do Sanitization, que ele tem, você pode pegar, tem um componente lá, sustentado pela OutSystems mesmo, que você consegue, tem umas actions específicas que você transforma numa lista de inteiros ou uma lista de texto, mas do lado do servidor. Então, você garante que não tem SQL injection. Quem foi que perguntou? Desculpa, eu tava mudo. Foi o Reinaldo. Beleza. É isso aí, Reinaldo. Foi mal aí que eu tava te respondendo e caí aqui, cara. Mais alguma aí? No Q&A? Não, agora só o pessoal tá perguntando qual é a palavra-chave de hoje. Ahá! Então, deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui, né?
Cristiano, cuidado para não cair. Não, agora já. Eu descobri aqui, se eu tentar compartilhar uma tela, uma tela de uma aplicação, cai. Se eu for compartilhar a tela inteira, vai. A palavra-chave é essa, vulnerabilidade. E desculpa, gente, o tanto que eu caí aqui, mas nunca aconteceu isso comigo. Toda vez que eu tento compartilhar aqui, eu fui pro espaço hoje. E não era pra gente estar gravando essa parte, hein, Pedro? Eita, verdade, cara. Agora a gente vai ter que pegar outra palavra-chave. Essa aí passou. Vamos... Essa aí passou. Vou parar de gravar agora.